Olha pessoal, saudações a todos novamente. Voltando aqui para a questão 8, questão que era para calcular algumas potências, eu me antecipei e fiz um pequeno pedaço aqui da nosso exemplo 2, que foi passar esse número aqui da versão algébrica para a versão trigonométrica. Eu ainda não escrevi, mas calculei o módulo, né? O módulo seria a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então ficaria 9 mais 9, da raiz de 18, que fatorando fica 3 raiz de 2, certo? Cosseno desse ângulo de 3 raiz de 2 seria a parte real, 3, dividido, cosseno desse ângulo equivale à parte real, dividido pelo módulo, que é 3 raiz de 2. Racionalizando em cima e embaixo, isso dá 2 raiz de 2, positivo. O seno desse ângulo é a parte imaginária, menos 3, dividido pelo módulo 3 raiz de 2, que quando racionalizar dá menos raiz de 2 sobre 2. A gente sabe naquela tabela que esse valor aqui corresponde ao ângulo de 45 graus, mas pelo cosseno ser positivo e o seno ser um valor negativo, esse arco está no quarto quadrante. E aí, estando no quarto quadrante, para a gente converter para o primeiro, basta pegar o arco inteiro, 360, e subtrair 45, obtendo aí o arco de 315 graus ou 7π sobre 4. 7π sobre 4 é o arco correspondente a 315 graus. Também aqui no nosso ciclo trigonométrico. Bom, pela forma de Moore, a gente calcular a potência na forma trigonométrica seria fazer o seguinte, ó. Nosso número z, ele vai ser o módulo raiz de 3. 3 vezes raiz de 2 elevado a 5 vezes cosseno, só que ao invés de levar ao 5, eu multiplico por 5 ângulo. Cosseno de 5 vezes o ângulo 7π sobre 4. Certo? Eu já vou colocar, ao invés do produto, então a resposta, que é uma multiplicação inteira, fácil de calcular, 5 vezes 7, 35π sobre 4. Só para não escrever mais uma linha aqui. Mais i vezes o seno de 5 vezes, ó, eu pego a potência, o expoente n aqui, ele vira um fator na multiplicação do arco. 7π sobre 4. 5 vezes 7 dá 35π sobre 4. O arco 35π sobre 4 é um arco superior a uma volta, né? Cabe mais de 2, 4 no 35. Então, tem que colocar a primeira determinação positiva desse arco para depois retornar para a forma algébrica, né? Antes disso, né, fazendo essa conta aqui, 3 elevado a 5, ou seja, 3 vezes ele mesmo, 5 vezes, vai dar 81 vezes 5, dá 5 vezes 81 vezes 3, isso vai multiplicar por 5. 81 vezes 3 dá 3, 24. 245, raiz de 2 elevado a 5. Então, eu elevei primeiro 3 a 5 e a raiz de 2 eu não elevei a 5, eu só coloquei aqui em forma de potência. Essa conta aqui, lembrando como é que eu passo um arco para a primeira determinação positiva. Basta dividir pelo dobro do denominador e ficar com o seu resto. O dobro de 4 aqui é 8. 35 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8 dá 32. Então, o resto de 32 para 35 é 3. Então, fica igual à primeira forma positiva, 3π sobre 4. Ok? Eu só falei aqui, mas não é difícil enxergar essa divisão, ok? Então, mais i vezes seno
A mesma coisa, né? Você dividir 35 por 8, a divisão dá 4. Mas 4 vezes 8 é 32, né? Então, para chegar em 35, 32 faltaram 3. 3π sobre 4. Passei para a primeira determinação positiva. Ó, veja que esse ângulo 3π sobre 4 é o correspondente do 45 graus, só que no segundo quadrante. Olha ele aqui, ó. Certo? Então ele tem o mesmo valor de 45 graus, só que no segundo quadrante. No segundo quadrante, né, as coordenadas de cosseno ou de x é negativa e a de seno é positiva. Então vou colocar induzir aqui 243, que é 81 vezes 3, vezes a raiz de 2 elevado a 5, certo? A raiz de 2 elevado a 4 é 4 vezes a raiz de 2, ok? Que é a raiz de 2 elevado a 4 vai cancelar uma raiz com a outra, e aí ter 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 2 elevado a 5 é 4 raiz de 2. Vocês podem depois fazer essas contas em um rascunho. Bom, voltando aqui, o cosseno de 3π sobre 4, esse primeiro valor aqui, corresponde a raiz de 2 sobre 2. É o mesmo ângulo de 45, só que como está no segundo quadrante, a primeira coordenada cosseno é negativa. Então fica menos raiz de 2 sobre 2. Mais i vezes o seno é o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2, só que o seno é positivo. Raiz de 2 sobre 2. Okay? Nessa multiplicação aqui, ó, esse 4 ele se simplifica com esse 2, então passa a ser 2. E essa raiz de 2 se cancela com essa raiz de 2, que também equivale a 2. Então tenho 2 vezes 2, 4 vezes 243. Bom, 4 vezes esse 3 é 12. Vai 1, 4 vezes 4, 16 com 17. Vai 1 também. E 4 vezes 2, 9 com o que foi 9. Então fica menos 972 mais o valor aqui em cima vai gerar o mesmo efeito, né? Já que o valor aqui é o mesmo, né? Eu vou cancelar essa raiz com essa, sobrando só o 2. E esse 2 aqui do denominador embaixo vai cancelar um fator 2 desse 4, gerando um 2 também. E aí ficaria de novo 4 vezes 243, dá 972. E agora aqui, para o segundo membro, o segundo fator aqui, segunda parcela, eu tenho o fator i. Okay? Então essa seria a potência z elevado a 5, que foram feitas aqui várias operações, né? Só para recordar, isso aqui é o z elevado a 5, não é só o z. Para recordar primeiro, o número não veio na forma trigonométrica, ele veio na forma algébrica, então tive que passar para a forma trigonométrica. Ao passar para a forma trigonométrica, eu usei a relação de Moore, que mostra que uma potência pode ser escrita como produto pelo ângulo. Então multipliquei, como era elevado a 5, a potência 5, eu multipliquei o ângulo da forma trigonométrica por 5. Esse ângulo passou de uma volta, eu tive que reduzir ao primeiro quadrante, ao ângulo, a primeira determinação positiva. Então eu tive que voltar para a primeira determinação positiva. E uma vez estando na primeira determinação positiva, ao consultar a tabela ou simplesmente verificar que se trata de um ângulo que está no segundo quadrante, aí eu pude colocar os sinais correspondentes a esse ângulo. Lembre-se que a nosso ciclo trigonométrico lá da trigonometria do primeiro tempo, ele está sendo revisitado aqui nessa questão fortemente. Toda hora eu estou voltando a ele. Bom, feita essa conta para o cosseno e para o seno, eu voltei de novo. Quando eu calculo o seno e o cosseno, eu voltei de novo para a minha forma algébrica
Só que dessa vez não apenas com o z, mas com o z à quinta potência, o z elevado a 5, que é que a questão pedia, né? Você pegar e elevar esse número aqui, z, à quinta potência. Eu estou comentando só um pequeno deslize aqui. Aqui é o z mesmo, porque o nosso z já está elevado à quinta. Estou calculando o z de uma potência aqui, colocando o resultado dessa potência. O resultado da potência corresponde a 972 negativo mais 972i, certo? E aqui a gente encerra esse item 2. No próximo vídeo eu faço o item 3 e 10. Até o próximo vídeo, pessoal.